3, 2, 1. Bom dia, senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Nós estamos na Escola Preta, uma atividade educacional, um projeto que visa construir elementos para a educação étnico-racial e para desmistificar alguns preconceitos e, notadamente, combater o racismo estrutural e interpessoal. E hoje nós estaremos na companhia, na provocação da ilustre professora e historiadora baiana, do dendê e da pimenta, né, como ela gosta de falar, diretamente do país chamado Salvador, né? O país que ganhou a independência, a real independência do Brasil, como a gente gosta de falar, nos bastidores, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai estar falando com a professora que provocará as nossas reflexões, com o tema que está aí na tela, que é o tema letramento e feminismo negro, né? Então, nós temos aqui presentes alguns ilustres convidados que depois vão se apresentar, integrantes e participantes fiéis desse nosso colóquio, e a gente vai aceitando, conforme as pessoas vão entrando, a gente vai aceitando contribuições. Nós vamos usar o seguinte método: a Jaime vai apresentar os slides com suas explicações. Depois, a primeira impressão será passada para o Plínio, que está aí como um dos integrantes dos formadores, e depois aqueles que tiverem interesse. Lógico, a gente vai provocar para ter esse interesse, não tenham dúvidas disso. Com essa provocação, a gente vai construir esse momento. E nós estamos recebendo a presença da integrante, parceira Ideli Nascimento, que, logo depois dos debates, né, ela vai fazer uma apresentação que foi pedida a ela no último Escola Preta, em que ela vai falar sobre as pesquisas dela sobre o nazismo, o fascismo e o racismo. Tá? E houve um documento que ela formulou que a gente vai discutir já para o final da nossa intervenção de hoje. E, por último, a gente vai explicar os próximos andamentos e o questionário, né, que foi muito bem feito por professora Jaime, e eu apenas dei uma incrementadinha, mas foi bem feito por professora Jaime, que são os questionários que estão no nosso grupo do WhatsApp. Lembrando que entra no grupo do WhatsApp quem participou pelo menos uma vez das atividades do sábado da Escola Preta, e que a Escola Preta é uma construção feita pela ONG Procuru, pelo Estúdio Bombando e pela Produção Preta, né, que se juntaram para oportunizar esse momento. Então, a partir de agora, professora Jaime, como eu estou aqui no Sudeste, em Santos, com o controle dos slides, todas as vezes que você pedir para passar, eu passo aqui para você continuar. Eu me calo, eu fecho o meu microfone, peço que todos fechem os seus microfones enquanto a exposição está caminhando, né? E nós seguimos aqui com... Bom dia a todos, bom dia a todas. Né? É com muito prazer que a gente está aqui em mais um sábado de compartilhamento de aprendizagem.
até porque o conhecimento ele é a porta para a nossa libertação. E aí hoje a gente vai falar de temas que convivemos diariamente e precisamos nos preparar para essa luta que ela é antirracista, né? Ela é diária, é um processo de resistência contínua, não é fácil ser resistente, é cansativo, e quando o Renato me convida para, né, porque ele me desafia, ele está sempre me desafiando para essas questões de sair da zona para esses debates e essas provocações. Antes de começar, eu queria saudar também meu querido Plínio e dizer que quero novamente o convite para a nota de esclarecimento, tá? Porque no meu dia a internet não me ajudou. Pronto, já disse isso. Vamos lá. Falar de letramento racial e falar de movimento negro, a gente precisa contextualizar esses acontecimentos com a questão do racismo. Então, nas informações de dicionário, no Google, a gente vai achar várias coisas que vai definir essa versão de racismo. Mas também a gente vai perceber que a ideia do racismo, ela ainda caminha junto com o preconceito. Ah, é porque é preconceito racial. Não. Há essa diferenciação, a gente precisa manter essa explicação da junção. Então, o racismo ele pode ser denominado como um vírus, e por ser um vírus, ele é um vírus ainda forte, por ser um vírus democrático, normalizado, aceito. Pode deixar aí, Renatinho, pode deixar aí. Normalizado, aceito, e que ele contamina todo o espaço, né? Ele é sutil e silencioso, esse vírus. E esse vírus, por ser tão silencioso, e às vezes as pessoas não percebem, e às vezes percebem e fingem que não entendeu, e segue com essa versão. Mas esse vírus, ele consegue matar, ele consegue adoecer, ele consegue mexer com o psicológico. Então, a gente tem uma demanda de situações relacionada a uma doença chamada racismo, que é democraticamente aceita. E onde é que entra esse letramento racial? Então, na verdade, um letramento ele vai vir com uma possibilidade de vacina para que a gente consiga reduzir e salvar as pessoas que foram contaminadas. E essa contaminação, ela vai ultrapassar o nosso cotidiano. Então, as temáticas, os signos, as palavras, como a gente vê os programas de televisão, desenhos, leituras. Então, em vários mecanismos ao qual a gente utiliza diariamente, a gente vai perceber que há essa oportunidade do uso desse letramento racial, né? Essa nova leitura para aquela situação. Então, dentro do contexto da situação, a gente tem o vírus do racismo e a vacina antirracista que será implementada através do letramento racial. Pode passar, Renata. E aí, como é que a gente vai conviver com a versão do vírus se nós temos uma educação, né, que não pauta a separação do racismo e do preconceito, nós temos um cotidiano que também não contribui para que a gente consiga infiltrar de forma mais pesada essa versão dessa vacina para tratar essa doença. A gente tem a questão da normalização, né? Nós normalizamos, e quando eu falo nós, eu estou falando da sociedade, né? O sistema social, a estrutura que foi imposta com base em todo o processo colonial que vivemos. E que vivemos no passado, que ainda vivemos no atual. Então, esse mecanismo antirracista, ele é fundamental. E você vai ter na conversa, no diálogo, no que você lê, o que você oferece para seus filhos,
para quem tem filhos menores, o que você leva para a sala de aula quando você é educador, para os espaços ao qual você trabalha, porque há muito questionamento, né? Mas como é que eu posso ser antirracista? Então, esse movimento antirracista, ele precisa ser colocado com base nesse conhecimento. E o conhecimento ele vai vir dos acessos que a gente tem. Então, estar aqui na Escola Preta hoje é a gente entender. Nós vamos compartilhar experiências e que depois eu vou usar situações que foram ditas em outro espaço, como exemplo de luta antirracista. Então, a sociedade, ela despreza as nossas dores, dentro do contexto racial, há esse desprezo total dentro de todo o vínculo de sobrevivência, porque aqui você precisa sobreviver e viver, e a gente precisa viver para depois... Não, a gente sobrevive com pequenas, com migalhas, com as sobras, e aí você vai tentando respirar, sabe? E no final, o dito mas o pessoal preto é forte. Só que nós não somos fortes, nós somos obrigados. Obrigados. E a gente vai perceber mais lá na frente como é que essa questão de ser forte resulta no adoecimento das nossas mentes. Então, a gente começa assim, né? Quem é que comunga a nossa dor? Você tem comungado a dor do outro? Como é que a gente entende essas diferenças? Porque a minha dor é uma e a dor de Maria seria outra, mesmo eu e Maria sendo mulher preta, oriunda de favela. Mas nós temos dores diferentes. Então, é fundamental haver essa separação, o contexto individual e o contexto coletivo. E a dor de José, de seu Antônio, e aí você vai entendendo que esse compartilhamento da dor acaba sendo um alívio, porque você entende que a outra tem uma situação, mas ela pode contribuir com você em outro caso. Então, aí, esse compartilhamento de viveres, de cotidiano, de experiência, ele também contribui para a gente conseguir fazer uma outra leitura do que foi imposto, né, lá no dia 13 de maio de 1888, e que a gente vem até hoje fazendo uma demanda de mecanismo para sobreviver. Então, a sua dor, ela pode ser identificada como um alívio para o seu parceiro, porque ele vai entender, você passou por aquela situação, você conseguiu resolver desse jeito, que já é uma chance, né? Então, assim, eu tenho uma chance. Eu sou moradora do bairro de Itapuã, então, assim, né, tem uma Abaeté, tem a história das ganhadeiras, e aqui a gente tem um hábito muito forte de manter as reuniões de bate-papo baseado no compartilhamento das experiências acadêmicas. Por quê? E convidar os meninos que ainda não são acadêmicos para esse bate-papo. Porque esse compartilhamento faz com que o menino entenda que há a oportunidade e a chance, com todas as dificuldades, de conseguir ou de continuar a luta de entrada para o meio ou para o mundo acadêmico. Mas a gente também precisa entender que ir para o mundo acadêmico é voltar para dar resposta. Porque esse é o problema. Eu entendo o racismo, eu entendo que eu preciso ser antirracista, mas eu compartilho dentro dos muros acadêmicos. Que é muito fácil falar de mim para outra pessoa que tem a mesma linguagem e conhecimento. Vamos aprender a dialogar com quem não tem esse acesso. E aí incentivar uma outra pegada de luta para esse movimento antirracista. Que é tipo assim, o inimigo, ele não é ignorante, não. O inimigo, ele é bem consciente. O inimigo, ele lê os processos relacionados ao mecanismo escravocrata, ele sabe do racismo, ele entende, e por ele saber, ele vai procurar normalizar e dizer, de novo você com esse assunto de racismo. Toda vez que a gente sai, você fala a mesma coisa. Porque eu acho que vocês, pretos, falam muito de racismo, vocês são racistas. Você parou para analisar? E aí, a normalização faz isso e vira uma situação comum ou até verdadeira. Então, na verdade, quando o outro ele não conhece, a gente consegue plantar sementes de luta antirracista. Mas quando o outro que normaliza, estuda, lê,
vai nas atividades, vai no evento e usa todas as nossas falas para dizer que a gente é vitimista, para dizer que a gente é mimimi, e aí você vai repetindo aquelas questões, você percebe que a maioria da sociedade segue aquela visão de achar que os nossos assuntos são sempre relacionados à mesma coisa. Mas como não falar de racismo se nós sofremos? E como é que a gente vai vir oferecendo esses mecanismos antirracistas? Começando com a criança do Fundamental 1, seguindo para o Fundamental 2, o ensino médio, para chegar na academia preparado para enfrentar o dia a dia, que sabemos que não é fácil. Então, a gente precisa aprender a conhecer os códigos, a gente precisa entender as práticas silenciosas do racismo, fazer uma nova leitura com relação a tudo que é lido, a tudo que é assistido, aquilo que os nossos filhos lêem, a família, o que é que chega para a sua família, o que é que chega para esse espaço ao qual você está, o que é que você leva, né? O que é que você adquire quando você está no espaço de amigos? Como é que você acha engraçadas as piadas racistas ou os comentários racistas? Então, como é que isso funciona? E esse funcionamento, ele vai voltar para a educação, porque o que é que a gente tem? Uma educação infantil solta, um fundamental que vai até o quinto ano solto, e aí você vai seguindo. Quando o aluno chega no ensino médio, ele ainda não está preparado, mas ele vai para a academia. E quando ele chega na academia, que ele começa a se posicionar perante as suas ideologias, as correntes que ele vai ler, ele vai seguir a maioria. O bonde maior é o que ele vai seguir. E aí ele vai normalizar todos esses frutos que vêm para alimentar o vírus do racismo. Renato, pode ir. Obrigada. E aí, dentro das questões relacionadas à versão, a gente tem as palavras que são bem básicas, que eu acho que vocês devem estar conseguindo ver aí direitinho, que são palavras utilizadas com frequência e que conseguimos normalizar e achar que tudo é muito comum, né? Ela é tão normalizada que, às vezes, até a população que tem conhecimento e que tem acesso às informações para a luta antirracista também consegue normalizar, porque no mecanismo da estrutura foi nos negado um monte de questão. Então, você vai ver, eu que sou da década de 80, né? Não vou falar minha idade, porque eu não sou obrigada, mas o que é que você vai ter? Eu vim oriunda de um processo onde Xuxa e as Paquitas era tudo que eu tinha de TV, de tudo. E eu, por muitas vezes, queria ser Paquita. Minha mãe, ou manhã, eu queria ser Paquita. Mãe falava, vai estudar. Vai estudar, meu amor. O acesso vem a partir do conhecimento, vai estudar. Mas quando a família não tem esse formato, né? Você vai seguir no alisamento do cabelo, você vai seguir dizendo que você é morena cor de jambo, é moreninho, é qualquer coisa. Mas ser negro, ser preto, impossível, por conta do que você vê no livro didático, do que você vê nos livros paradidáticos que a escola te manda ler. Então, é tudo muito sutil, mas é tudo muito real. E o real, ele silencia. E o silenciamento, ele mata. Então, na versão do vírus, o resultado, ele é perigoso. E ele é perigoso porque nós estamos na base da pirâmide, mas isso é negado com informação. Né? Você acaba aceitando tudo e na versão de estar na base, porque você acha que se eu não conseguir esse emprego, pode ser que eu não apareça outra. É melhor aceitar isso aqui do que ficar em casa sem emprego. Então, você vai normalizando e aceitando o que lhe oferece, que a gente pode chamar isso de as migalhas deixadas, né, por uma sociedade menor, mas que domina. E esse domínio está relacionado à versão do poder. E aí você caminha mais um pouquinho e você tem a questão do padrão. Quem é que cria esses padrões da sociedade? Então, esses padrões eles estão relacionados ao que é superior e o que é inferior. Então, na inferioridade, eu vou dizer que
a inveja branca é uma inveja boa. Não, mas é uma inveja branca, viu, amiga? Do seu cabelo, que tá lindo. Aí você vai imaginando que no cotidiano a gente vai usando. Mas, menina, você tem a cor do pecado. Que pecado? Que cor? E aí, então, e é utilizado de forma mesmo da ideia do que é superior e do que é inferior nessa manutenção para manter o racismo velado, silencioso e sutil. Então, qual é a perspectiva que o Brasil tem da população preta? Quem criou essas perspectivas? A escola ela precisa ser usada como produto de manutenção antirracista, mas é o contrário. Ela mantém o racismo. Ela mantém o cotidiano de afastamento. Ela não inclui, ela não dialoga. E é bem real que você vê debates feitos por escolas públicas de coisas que a gente não vai utilizar nesse momento, mas o que é real não se utiliza. Então, a gente precisa discutir os mecanismos do letramento racial para todos, e para que todos saibam como é que isso funciona. Porque quando você lê letramento racial, deve ser trabalhoso, né? É melhor não se utilizar sobre isso. Então, quando é que você descobre que você é negra? Quando alguém me pergunta assim, quando é que você descobriu que você era negra? Eu falei, quando eu nasci. Por que eu nasci descobrindo? Porque eu cresci numa família que colocava tudo ao pé da letra. Ó, aqui funciona assim, se não estudar a porta não vai se abrir, ninguém vai abrir a porta para você, mas você vai ter que correr atrás, vai ter que ir, vai ter que fazer, vai ter que estudar, vai fazendo as suas escolhas com base no que você acredita. Mas quando isso não acontece, você só vai se descobrir para esse movimento de luta dentro da academia. E aí, na academia, as informações vêm de forma diferenciada. Então, a nossa história, ela não é só escravidão. Precisamos falar da ganância dos brancos relacionada a essa formação do povo brasileiro. Né? A Europa, o absolutismo, o mercantilismo, trazer esses parâmetros de forma real, e não dizendo que o absolutismo foi formado apenas porque a burguesia e a nobreza queria a proteção, queria a vantagem, mas para ter essas vantagens mercantis, houve todo o processo escravocrata, de invasão, né, religiosa, cultura. Você tem todo um mecanismo negativo que foi imposto e foi normalizado, e depois ele é utilizado como padrão. Então, quem são os nossos ancestrais? De onde foi que eu vim? De que parte dessa África? Como é que eu vou atualizar essa história África para o meu aluno? E aí eu estou falando como educadora. Quando meu aluno diz Afro, eu achava que a África era o país. Como é que eu vou trazer essas realidades de diversidade de cultura? Como é que eu vou entender esse povo preto dentro do Brasil? E como é que esse Brasil faz a leitura da minha população? Então, a gente precisa falar dos nossos reis, que foram sequestrados e escravizados. A gente precisa falar das nossas rainhas, do processo negreiro até chegar na América, né? Que Cristóvão Colombo não é herói. Quem são os nossos heróis? Quem lutou pelo movimento da abolição? Então, a gente tem várias práticas que está dentro do papo e da conversa do letramento. Então, esses códigos, eles são importantes para a gente aprender, entender e conseguir fazer uma nova leitura sobre esse setor. Renato, pode passar. Então, dentro desse processo, desses códigos, a gente tem um genocídio do nosso povo diário, tanto por assato, tanto dentro do SUS, por questão psicológica, por problemas mentais. A gente tem um mecanismo que é oferecido através do sistema, que acha normal toda a situação que acontece. E que vai definir que essa versão de você está falando, né? Parem de nos matar. Nós queremos o direito de dizer ao nosso filho, quando ele desce a favela para ir para o ponto da escola, ele é alvo. A gente queria não dizer isso.
Mas o que é dito é, quando a polícia lhe parar, você vai levantar os braços e você só tem 7 anos de idade. E dali até a idade adulta, tem todos os mecanismos externos que não está dentro desse processo de casa, quando se tem casa. Então, esses códigos, eles têm que ser lidos sutil para a gente conseguir enfrentar o vírus de forma forte e boicotá-lo de continuar matando o nosso povo, matando a nossa história, trazendo para os livros didáticos da forma que eles querem trazer e com base na leitura que eles querem trazer. Os livros que já estão aí, a gente não vai poder destruir eles. Já está. Mas vamos fazer o quê? Uma nova leitura e entender a sutilidade do racismo. Pode passar, Renato. E aí eu trouxe como exemplo dessa versão desses códigos Mussum, né? E aí, Mussum, eu sempre fui apaixonada por ele, porque eu achava que ele era engraçado. Eu era adolescente e achava que ele era top dos engraçados. Mas quando você olha para Mussum, o que a mídia nos mostrou da história de Mussum? Então, a mídia, ela traz uma biografia contrária. O malandro, o safado, o mentiroso, o cachaceiro, o pobre, que estava sempre fazendo ações para boicotar os amigos. Olha como é que a mídia nos traz. E mesmo fora do programa dos Trapalhões, você vai olhar para Mussum, que fala errado, você vai ter essa visão dele para o resto da vida. E aí você vai pesquisar e conhecer a biografia do cara, e você vai ver, cara é incrível, compositor, empreendedor, visionário, articulado. Então, por que essa leitura não é feita dessa forma? E aí você entende que a sutilidade do evento faz com que eu dê risada, e eu acho engraçado o que se mostra sobre o personagem que eu levo para fora. Então, esse racismo, ele mata, ele anula, ele exclui, deprime, e isso é diariamente. O silenciamento fornecido por um racismo faz com que, ao chegar no ensino médio, o professor diga assim, não, esse aluno ele é assim porque ele não gosta muito de amizade, não. Mas ele não entende que lá no infantil ele foi chamado de macaco, que no fundamental os amiguinhos não ficavam com ele, que falava do cabelo dela, e aí você vai... Esse mecanismo que vai sendo oferecido, até chegar na academia, você já se tornou uma outra personalidade baseada nessa versão. Renato, pode passar. Então, como é que a gente vai trabalhar? A gente precisa trazer as personalidades que contribuíram para a nossa história, né? Então, falar de Dandara dos Palmares, falar de Zumbi, né? Falar dos advogados que fizeram história, falar das mulheres que representaram a luta por independência, trazer... O livro não traz, mas a gente já tem outros mecanismos, outros artigos, poesias, poemas. Então, trazer essa evolução de informação sobre os nossos é uma arma para manter esse letramento. Então, trazer uma nova versão ou fazer uma releitura do que nos foi oferecido. Não falar só do movimento das nossas lutas na Semana da Consciência Negra, que é muito pouco, ou enaltecer o 13 de maio, que também é muito pouco. Então, a gente precisa ir além, né? Furar essa bolha que o sistema nos ofereceu e seguir na busca. Dá trabalho? Claro, você precisa estudar, precisa ler, precisa assistir mais vídeos, precisa estar em espaços, precisa fazer alianças para ter mais recursos, mas é a única forma da gente conseguir manter essa vacina, que não vai chegar através do governo, que ninguém vai levar essa vacina para nossas casas. Ou vai ser nós, ou vai ser nós. Não tem outra opção. Estar aqui no sábado de descanso, depois de uma semana de trabalho, é um mecanismo de vacina. A gente está iniciando o processo para vacinar outros. Estamos sendo imunizadas e vamos oferecer essa cura para outras pessoas, de formas que é bem real e de acesso. Porque às vezes parece que lutar contra
o processo do racismo ou ser antirracista é trabalhoso. Mas a gente está percebendo que algumas coisas que vamos fazendo no nosso cotidiano, ou mudando, ou fazendo uma nova leitura, é o suficiente para se transformar. E isso precisa ser feito. Renatinho, pode mudar. E aí, o dia seguinte é o dia 14, né? Aqui tem uma música de Las Matumi, que foi um cantor do Olodum, onde ele fala que do outro dia, no dia 14 de maio, eu saí por aí. Saiu por aí para onde? Sem documento, sem sapato, sem moradia, sem sobrenome. E aí, daquele dia até hoje, é luta. Daquele dia até hoje, mortes. Né? Os presídios estão cheios, os hospitais mentais estão cheios, nós morremos diariamente, o navio negreiro ele mudou de posicionamento, o sistema continua não oferecendo nenhum tipo de acesso, e a gente vai furando a bolha de todas as formas possíveis. E esse movimento do 14 de maio, ele cansa. Mas o que é que a mídia faz? O que é que o sistema faz? O dia 13 de maio, oferecido pela Princesa Isabel, né? A síndrome da Salvadora Branca, que nos ajudou a ser livre, vai para cima. 13 de maio, as escolas públicas e particulares comemoram a Princesa Isabel como heroína. E em pleno século XXI, a gente ainda vai discutir a não participação dela em todo o movimento, não é um dia, e o movimento todo, né? E todas as lutas, e todas as revoluções, e todas as demandas, e todas as mortes, é esquecida para deixar tudo para o 13 e o 14. Quem é que vai discutir o 14? Então, nós vamos discutir o 14. Nós vamos entender que cada dia foi um dia de vitória. Que cada não recebido custou uma vida, ou várias vidas. E é essa questão que é utilizada para a gente poder entender os signos, que são os detalhes que parecem ser pequeno, mas que faz toda a diferença quando contam a nossa história. Renato, pode mudar. E aí eu trouxe como exemplo tia Anastácia e tio Barnabé, que são demonstrados em uma visão totalmente racista, como também na obra Negrinha, a gente percebe como é que Monteiro Lobato ele nos traz a realidade dos nossos. Mas e aí? A escola pública usa Monteiro Lobato há muitos anos. Vamos parar de ler? Vamos proibir o Ministério da Educação de mandar os materiais? Não, a gente vai usar o que tem e vamos fazer uma releitura para entender essa visão eurocêntrica desse padrão branco, onde se entende que o que é belo está relacionado com a Europa. E aí vamos também discutir que nós não estamos na Europa. Então, por não estar na Europa, essa versão ela não tem possibilidade de existir. Então, a escola precisa falar dos nossos heróis, a escola precisa trazer esse cotidiano para além das senzalas, a escola precisa trazer como é que a gente brigava para poder sobreviver da senzala à casa grande, como é que os detalhes de resistência acontecia, além da fuga, a formação de quilombo, a questão da alimentação, a questão da dança, a morte, o suicídio. Esses mecanismos precisam ser contados por nós. Nós não queremos mais ser estudados por pessoas que vêm da academia, sobem ou adentram as favelas, estudam, vão embora e não vêm trazer o resultado. Nós precisamos formar os nossos, descer, entrar na academia, escrever poemas, livros, vídeos e trazer para compartilhar com os nossos. Que os outros vejam, ótimo, muito importante. Mas enaltecer o 14 de maio é entender que quem vai falar de nós somos nós. Então, a versão de discutir o letramento racial é a gente entender a sutilidade do racismo e entender o mecanismo dessa situação no nosso cotidiano e reformular o que é lido, reformular o que é assistido, para a gente conseguir levar para os nossos outras páginas, né?
outros heróis, outro cotidiano, com base nessa luta contra o processo racial. Pode mudar, Renata. A ideia de Ângela, né, quando ela fala da questão de antirracista, é essa versão. Como é que eu posso ser antirracista? Então, ser antirracista está baseado em você não aceitar o racismo e reler o que foi te oferecido. O livro didático, o programa, as piadas, a normalização. Nós não queremos normalizar o racismo, nós não aceitamos essa normalização. Então, para isso, vamos utilizar todos os nossos mecanismos para essa discussão. Pode passar. E aí, Renata, você quer parar para falar do letramento ou você quer já seguir? Falta só um pouquinho para acabar. Renata. Jaime, pode seguir, depois a gente... Aí para de uma vez. Pronto, então. Exato. Ótimo. Então, ainda seguindo a versão do letramento, falar de feminismo negro também é falar de letramento racial. Eu sou fruto de um feminismo negro. Eu sou fruto de um movimento que nasce a partir dos movimentos sociais diversos, sindicatos, movimento negro, que vem dessa conjuntura onde havia uma necessidade, para além de falar do racismo, falar do gênero. Porque quando a gente entende a formação do feminismo e compreende que as mulheres, no geral, né, ela acaba sendo abraçada pelo mecanismo eurocêntrico. E as outras? Semana eu li um artigo que dizia assim, por que as babás, não, na verdade é por que as mães e as babás não conseguem se amar? Como é que você coloca uma pessoa para trabalhar na sua casa, para olhar seu filho, essa pessoa deixou o filho dela em casa, ou na rua, ou com alguém olhando, para cuidar do seu, e você não consegue ter um acesso de sentimento, de cuidado com aquela outra que está na sua casa? Aqui em Salvador, não sei se vocês viram no jornal, teve uma situação de uma patroa que espanca a sua babá, que devia ter uns 20 anos, 19 por aí, veio do interior, para trabalhar na capital, e por algum motivo ela espancou. Só que ela tinha colocado para filmar o comportamento da babá e acabou pegando todo o seu comportamento com relação à menina. Enfim, o resultado vai ser que ela é maluca, que ela tem problemas mentais, que não sei o que, não vai dar. Mas a gente consegue entender, esse diálogo ainda é colonial. Esse tratamento ainda é colonial. Então, a necessidade de discutir o feminismo negro é fazer esse recorte e conseguir fazer a leitura da mulher. Né? A cada 5 casas que você entra dentro da favela, 3, ela é a chefe da casa. Ela trabalha, ela cuida das crianças, ela olha a atividade, às vezes ela não sabe nem ler, mas ela pede para o menino abrir o caderno para ver se fez atividade ou não. Ela leva para a escola, ela vai trabalhar de novo. Então, a cada 5 casas, 3 é muito. É muito. A sociedade ela é dominada por esse grupo, que também está nessa base dessa pirâmide, e essa é a nossa história. E aí, para seguir a ideia de quem fala de nós somos nós, o movimento do feminismo negro, ele vem para isso, para falar das nossas demandas, né? Para pensar nas mulheres de forma individual, para garantir e manter uma democracia coletiva. Porque quando eu brigo exigindo respeito para a minha pessoa, eu também estou exigindo respeito para a outra. Quando eu brigo dentro do meu trabalho, pedindo os meus direitos, eu acabo deixando a porta aberta para a outra. O sistema, ele não vai nos abrir a porta. Você pode... E nessa versão desse vírus racial, a gente vai notar que, independente de ter títulos de doutora, de mestre, graduadas, pós-graduadas, ao sair na rua, você é um corpo preto. E é esse corpo preto que lhe é abatido diariamente. Então, esse movimento, ele é feito de forma... Você precisa respeitar o individual e manter o coletivo. Né? É importante ressaltar que nós, mulheres pretas,
na atualidade. Somos fruto dessa luta do feminismo negro, das escritas, das leituras, né, dos acessos a alguns espaços que a gente vem conquistando diariamente. Somos fruto dessa sociedade patriarcal que nega, que fere. Então, a gente precisa existir, a gente necessita de uma igualdade de direito, de justiça e igualdade política. Queremos o extermínio da violência doméstica e da violência sexual, do preconceito relacionado à questão de gênero, e queremos o extermínio do racismo e do sexismo. Então, na versão da luta da mulher, esse corpo preto ele é visto por questões sexuais de forma nítida. E aí, isso tudo, o que é que vai resultar? Pode mudar, Renato, eu tinha esquecido. Na saúde, pode mudar, viu, Renato? Na saúde da mulher preta, como física, a gente vai ter os problemas psicológicos, que também vai ser relacionado, e aí a gente vai ter a questão da dominação e dessa aceitação. Por quê? Falar de movimento preto, falar de movimento feminista preto, você percebe que estamos em espaços diferenciados e não é necessário ter essa separação. É fundamental ter a junção dos nossos para continuar essa luta, entendendo esse processo do lugar de onde você está falando. Então, a mulher preta, ela vai sofrer o racismo, ela vai sofrer a questão do sexismo, ela vai sofrer a questão da negação, e ela vai sofrer também o preconceito por ser mulher pobre, por ser mulher mãe carreira solo. E aí você vai... são várias demandas dentro desse processo. Então, esse conjunto de mulheres pretas que forma esse movimento do feminismo preto, a luta é para atender o nosso cotidiano, que está dentro desse sistema do vírus que mata e que também é usado como uma forma de letramento. Para esse acesso da mulher que conversa com o filho, com a nora, com o marido, com o namorado, esse acesso que a mulher tem de perpassar, caminhar nos espaços, na escola, dentro da sala de aula, no corredor da escola, a que a gente chama da tia do corredor, a senhora que limpa o banheiro, a senhora da cantina. Então, você vai ver que você tem esse cercamento feminino preto dentro desses espaços. O sistema, ele é opressor, né? E ele nos nega essa identidade. Ele nos nega em todos os setores. E como exemplo, a gente vai perceber, quando a gente fala de Gilberto Freire, quando ele diz branca para casar, mulata para fornicar e preta para trabalhar. É assim que a sociedade nos vê. E quanto mais retinta, pior a situação. Então, esse mecanismo do sexo, da sensualidade, de ser gostosa, de ser quente, ela foi lida nas casas grandes. E hoje, a leitura social ainda é a mesma, porque quem veio contando o nosso cotidiano foram eles, da forma com que eles nos enxergavam. Pode passar, Renato. Então, esse silêncio ele precisa ser quebrado quando a gente vai falar da versão dessa solidão. E falar de solidão de mulher preta vai além de um relacionamento amoroso. Vai quando você está na sala de aula e só tem você lá, de preta, e o povo não consegue fazer a leitura do que você está passando todos os dias que vai para a escola, que vai para o cursinho pré-vestibular, para o emprego, que você é esportista, faz teatro. Essa solidão, ela está relacionada a todos esses mecanismos. Como é que a gente vai vivenciar essa versão? A gente tem mulheres e mulheres pretas. Mulheres pretas vezes mulheres pretas, porque você tem as retintas e as não retintas. Então, a briga ainda chega a ser diferenciada, mesmo entre as nossas. Então, se eu estou num espaço que eu sou única, sendo retinta ou não retinta, e todas as outras não se leem como negra, todo aquele mecanismo de dor, de anulação, de exclusão,
é só para aquela pessoa que está vivendo essa solução. Então, pertencer a movimentos feministas negros é você ter mecanismo para lutar contra, é você ter apoio, auxílio, acesso a psicólogas pretas, a papo com outras pessoas que têm a vivência ou que já tenham tido experiências relacionadas a essa versão. Então, o feminismo preto nasce para pautar a necessidade de uma política que nos enxergue, uma política que faça uma leitura da gente baseada no que é real, e não no que é inventado a partir da visão de Paulo Freire ou do senhor de engenho ou do colonizador. A gente precisa ter uma leitura daquilo que é real com base na nossa vivência. Esse grito ele vem sendo rompido silenciosamente porque dá trabalho, porque é cansativo, né? Quando a gente fala da saúde, pode passar, Renatinho. Quando a gente fala da saúde da população preta, você vai perceber que dentro dessas demandas de saúde, as mortes são nossas. As mulheres, quando chegam para ter seus filhos dentro dos hospitais, o hospital articula para que a mulher tenha seu filho normal, mesmo que não tenha possibilidade. E aí eu não vou entrar num detalhe da questão da saúde, porque não é o meu lugar de fala, não sou da saúde, mas assim, tudo que eu fui pesquisando, e eu estou fazendo parte de um diretório acadêmico de medicina de uma universidade daqui de Salvador, e a gente tem discutido muito essa questão. Porque o grupo daquele plantão, eles têm certeza que a mulher preta ela é forte. E essa força que foi imposta nos mata. Vai nos oferecendo a morte mental, psicológica e física. Então, o atendimento no SUS, o atendimento nos postos, o atendimento no espaço, também é resultado desse processo, desse silêncio. Não, é porque eu acho que ela não tem condição de ter esse filho normal. Não há esse respeito, né? Não há as falas entre eles, o pessoal da área de saúde, em boa parte, acaba sendo relacionada a questões que a mulher preta ela não entende, então ela acaba aceitando. E o cotidiano dessa saúde, desse atendimento, das questões psicológicas, acaba sendo um resultado de morte de tipos diferentes. A morte silenciada é a morte psicológica, a morte física, né? A vontade de não ir para médico nunca mais. A ideia de que, mas ela já teve 3 filhos, para que esse escândalo todo? Então, essa falta de respeito também ela é relacionada à questão do racismo. Pode seguir, Renatinho. E aí a gente vai levar essa versão também da luta do movimento feminista negro para a questão da hierarquia nos mercados de trabalho. A gente vai levar essa versão para como é que essas coisas funcionam e como a gente vai compartilhar esses acontecimentos para que muitas das nossas possam ter acesso. Então, quem estuda, quem conclui o ensino médio, quem chega na academia, quem termina esse curso acadêmico, e aí você vai vendo nesses detalhes, e quando termina, arranja trabalho onde, aceita que salário, está em que espaço, né? Então, e toda essa versão dessa hierarquia racial, ela é da estrutura. E essa estrutura que foi oferecida, ela não vai respeitar a base, que é nossa, é do nosso povo, é da nossa história, que fez muito além de ser escravizado, que é o que o livro nos mostra. Pode passar. E aí, falando dessa articulação, né, na condição de ser mulher preta no Brasil, lutar para viver e sobreviver individualmente, mas dentro de um coletivo, que é quando você puxa outra, é quando você segura a porta do sistema para que outros consigam passar, e ensina para aqueles que entraram agora, que depois tem que segurar a porta para que venha um outro grupo. Isso é resistência. Entender o movimento negro feminino é compreender as demandas necessárias de se manter vivo. É entender a morte
feita através do sistema, é fazer a leitura dos presídios, é entender o racismo dentro dos espaços individuais. A mídia, ela coloca quando é racismo, quando é uma situação separada. Jogaram banana num jogador tal, aí vai para a mídia. Mas a gente entende que esse processo racial, ele é diário, em todos os espaços, porque a estrutura do 13 de maio nos ofereceu isso. E é por base desse 13 de maio, e seguindo o 14 de 1888 de maio, a gente continua formando e articulando situações para que as nossas não parem. Dê a mão e siga. A porta, ela não será aberta. Ninguém vai abrir a porta. Do outro lado do sistema, ninguém vai abrir a porta. Quem precisa abrir a porta para os nossos somos nós. Porque senão será repetido a mesma coisa que o colonizador faz. Eu vou colocar as minhas na limpeza e vou colocar os deles nos cargos altos. É assim que acontece. Sempre que eu faço uma leitura ou um jogo de pescoço para um lado e para o outro e não vejo as minhas no espaço, você entende que tem alguma coisa errada. Você liga a TV, você abre a revista, você vai nos cargos, você consegue entender. E quando você chega na academia que você encontra a sobrevivência lá dentro, ela acaba gerando um índice maior racial. Então, a gente precisa unir para conseguir continuar resistindo, com base em toda a luta dos nossos ancestrais. Renatinho, pode passar, eu acho que é o último. E aí eu vou deixar essa versão de Lélia, porque eu sou apaixonada por ela, né? Será? Meu clã, ela é meu clã. Na versão dessa leitura que o livro não nos lê. O livro não nos lê, a sociedade não nos sonhou. E a gente precisa gritar para que entendam. Entendam que a luta da abolição foi nossa, foi dos nossos. A luta por sobrevivência foi dos nossos. O sangue derramado foi do nosso povo. E é por isso que a gente não vai parar. Eu acho que acabou, Renato. Olha aí. Renato? Será que acabou ou agora que começa? Não, acabou o slide. Agora que começa. Acabou Agora o que slide, né? começa. Plínio Camilo, por Antes de favor. você falar, Não, então, por favor, Jaime, termine a sua só explanação. para, assim, né? A gente precisa questionar, assim, como utilizar a fonte do letramento racial no nosso cotidiano. Esse uso, ele é fundamental. Eu posso ser da área da saúde, da área da educação, empresarial, jurídica, independente. Mas como é que eu vou usar esse mecanismo do letramento racial no meu cotidiano? Mas eu não trabalho, eu sou lavadeira. Pois é, então eu vou usar naquele espaço. Mas eu fico em casa, então eu vou usar com os meus filhos. Sabe, mas assim, como é que a gente vai usar essa fonte do letramento para entender que precisamos ser antirracista todos os dias? Aí daí você pode continuar. Eu não. Plínio, por favor. Ela já deu caminho. E aí é como temos que escurecer esse caminho, né? Uhum. E lembrar desse momento desse ser negro, né, que tem essas diferenças, né? Como ela falou, eu sou negro de pai e mãe, então sou negro de casa. Mas também sabemos que muitos de nós foram negros na adolescência, se descobriram negros, essas coisas todas. Uma luta, e isso aqui também é uma afirmação, e temos outras, é se manter negro. Porque se você der uma bobeada, sem embranquece. E isso, né? E aí vamos para todos esses lados. Então, esse nosso trabalho de letramento é também, né? E ela falou muito bem, a imagem bem oportuna dessa questão de uma vacina para inocular, mas você vai precisar de primeira, segunda, terceira, quinta dose, toda hora tem que ter uma dose, novas doses, porque tem variantes. Para os outros, para nós é principalmente assim, nos escurecer a cada momento. E como a gente se escurece?
né? Com o exemplo daqui, como a gente estava no Esquenta. Redescobrindo coisas. Sei do 2 de julho, mas quem é que estava lá? Como é a história da Benedita aqui da Rua de Baixo? Uma negra. Então, é essa propagação dessas nossas histórias que fizemos. E aí é um fato, né? É um fato que nós negros, nós negras, temos que estar atento e forte. Desde o dia que os diante de nós foram sequestrados lá das Áfricas, a gente tem que estar atento. Porque qualquer bobeira a gente esclarece tudo, fica tudo esclarecido e aí a coisa vai. Essa é a minha contribuição para começar essa conversa. E aí temos outras. Bom, eu queria, aproveitando aqui o momento e não perdendo o time, fazer uma contribuição de um pedaço de um livro, Enciclopédia Negras, tá? Que fala de uma pessoa, lembrada agora, que nasceu em Minas Gerais, que era filha de Acácio Joaquim de Almeida, que era ferroviário, e Ursinda Serafina de Almeida, empregada doméstica. Ela foi de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, tá? Com os pais, aos 7 anos de idade, e morou na favela do Pinto, no Leblon, torcedora do Clube de Regatas do Flamengo, onde o irmão, Jaime de Almeida, foi jogador e técnico desse time. Tá? Ela se formou no estado da Guanabara, né? Depois de ter estudado no Colégio Pedro II. E ela foi uma destacada acadêmica. Ela iniciou estudos de pós-graduação e docente no Instituto de Educação Aplicada da UERJ. Tá? Ela casou-se e ficou casada apenas durante um ano, e aí que ela assumiu o sobrenome do Banido. E antes de falar o nome dela, eu vou ler um pedaço de algo que ela escreveu em 1982. Com todo respeito. Estamos cansados de saber que nem a escola e nem os livros, onde mandam a gente estudar, se fala da efetiva contribuição das classes populares, da mulher, do negro, do índio, na nossa formação histórica e cultural. Na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles. E o que fica? O que é que fica? A impressão de que só os homens brancos, social e economicamente privilegiados, foram os únicos a construir este país. A essa mentira tripla se dá o nome de sexismo, racismo e elitismo. Eu estou falando da Lélia Gonzalez. Tá? E aí comecem as reflexões, fiquem à vontade para falar sobre o que a gente discutiu até agora. E podem pegar a palavra, a gente não vai ficar, né? Vocês já sabem como funciona. Agora que a gente conversou entre nós, estamos chamando vocês para a conversa. Bom, se ninguém manifestar, lá vou eu, né? Eu gostaria de começar falando, né, sobre de tudo que foi dito aí, é uma questão bastante interessante, que eu descobri recentemente que tem negro e tem negra que nem sabe que é negro. Essa mais uma inquietude que eu lanço para vocês. Eu acho que já foi abordado isso aqui, mas
eu queria trazer para a reflexão de todos. Eu morei em Minas Gerais e gostaria de trazer para vocês que, por circunstâncias profissionais, eu tinha um rendimento adequado, eu morava na Zona Sul, fui morar num bairro chique de Belo Horizonte. E quantas vezes minha esposa saía para atender alguém na porta e diziam: dá para chamar a patroa? Só para ver como é que nós estamos. Acontece, né? A questão de normalidade, né? Que a professora Raime trata, né? Mas tem um relato aqui da minha filha, que estudava num colégio particular próximo da residência, na Zona Sul, no bairro chique, Sion. Se alguém que estiver me ouvindo e que é de Belo Horizonte, conhece Belo Horizonte, Sion, eles estudavam, os dois filhos, né? Estudavam numa escola particular, e um dia minha filha chega com a seguinte questão: pai, por que que o menino da escola veio perguntar para mim por que que nós estudamos nesse colégio aqui, ao invés de estudar naquele colégio ali perto, né? Tinha uma favela, né? Para quem conhece, Cabeça de Porco, se não me engano, próximo, e perguntou por que que nós moramos aqui, nós trabalhamos, nós estudamos aqui e não naquele colégio. E aí eu tive que dizer para eles o seguinte: eu falei, olha, muito embora O seu microfone mutou, amigo. O seu microfone mutou. Muito embora... estão me ouvindo? Agora sim, muito embora... Então, muito embora vocês sejam poucos mais claros, vocês não são brancos, vocês são negros. E aí minha filha perguntou, mas como é que é isso, não é? Eu falei, porque o que acontece? Aí meu filho era mais novo, eu tinha que dizer, Papai do Céu, quando criou os seres humanos, eles criou. Ó, você não viu que tem um amarelo, que é de olhinho puxado, tem o loiro, e tem o negro, e tem o índio. Então, isso é coisa para ser bastante lúdico, para explicar para eles mais ou menos nessa linha. Mas aí, para continuar, como a minha filha mais velha, eu disse assim, eu falei, olha, mas agora, se eles continuarem a te perturbar, aí depois que eles entenderam o contexto, olha, se eles continuarem a te perturbar, você levanta o queixo e fala assim, ó, o dinheiro que o meu pai ganha talvez seja mais do que o seu pai, mas é igual a que o seu pai ganha. Então, por isso eu estudo aqui, só para dar uma ideia como é que se trata, né, essa questão que a professora Raime trata, né, de cuidar das crianças, daquele que nos cercam, né? Outra citação é para lembrar que eu, em 1985, escrevi um artigo, né, lá em Belo Horizonte ainda, falando da mulher na realidade brasileira. E eu mudei. Eu fiz um determinado curso, né, a questão do letramento educacional, formal, né, não é ainda racial, mas isso abriu minha mente de entender o que é a mulher para ter essa quebra de sexismo e machismo tão falado que nós temos que combater, sim. Mudou a minha visão. É explícito, né? Tratar nesse artigo como é que eu passei a ver as mulheres, e faço a citação nesse artigo da caminhada da minha mãe, que a minha mãe só tinha o primário, e por trabalhar em serviço público, né, depois que o terceiro filho, né, estava independente, ela voltou a trabalhar e entrou no serviço público para fazer um encarreiramento de novo. Ela fez o curso superior, então ela atingiu o curso superior, né? Então, esta é a questão da valorização da mulher e de uma mulher negra. Sim. Roberto, deixa eu fazer o seguinte, depois você volta às suas observações,
para a gente pegar as observações das outras pessoas. Tá bom. Interessante que você está falando. Depois eu queria comentar sobre esse lance da necessidade da meritocracia, que foi lembrado pela Jaime, está sendo lembrado por você, né? Mas existem outros caminhos. Thaís, Rebeca e Edeli Nascimento, as mulheres que estão aí, as mulheres negras que estão aí, gostaria de ouvi-las, porque, digamos, né, vocês têm isso intrínseco na vida de vocês, tanto o letramento quanto o feminismo negro. Fiquem à vontade. Não está me escutando? Não? Não me escuta? Jaime, todos escutam? Escutam? Jaime, você está me escutando? A Ideli disse que sim. O Plínio disse que sim. Consegui escutar agora. Então, Rebeca, você pode abrir o microfone? Oi, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim. Ótimo, hoje sem problemas. Tava travando um pouco o microfone de alguns e aí tava um pouco difícil de ouvir. Bom, se for para comentar sobre agora a apresentação da professora Jaime, é exatamente pautas. Consegui? É para comentar? Pronto. São questões que eu já havia também conversado com ela a respeito, né? De ser essencial, de ser necessário o letramento, o conhecimento, né? Falar do nosso povo, porque complemento a fala do nosso Plínio, né? Quando ele diz que não basta nascer negro, você tem que ser negro, você tem que se entender como negro. Então, até chegar nesse estágio, é muito difícil, porque a gente acaba realmente embranquecendo, a gente acaba aderindo àquilo que a sociedade branca nos impõe. Então, eu falei na última reunião sobre essa questão do cabelo, da gente se cobrar muito se está arrumado, se está coerente com aquele momento, ou se está coerente com aquele lugar, porque a gente entende que não são nossos lugares, não são nossos, não nos permite falar, né? Então, é extremamente necessário, e a cada aula aqui, cada reunião aqui, cada conhecimento compartilhado aqui, tem sido essencial na minha vida, né? Por conta dessas questões que eu sempre vivi à base de conhecimento de pessoas brancas, onde eu tinha que alisar o meu cabelo, onde eu tinha que dar química para que o meu cabelo ficasse abaixado, para que eu me sentisse, né, entre aspas, linda, coerente e tal, adequa àquele lugar. Então, de uns tempos para cá, quando eu me descobri negra, quando eu me descobri mulher preta, quando eu entendi que o meu cabelo black, ele é lindo sim, quando eu descobri que o frizz do meu cabelo não é algo que tem que ser menosprezado e tal, eu percebi que esse letramento, que esse conhecimento, ele precisa ser colocado da mesma forma e ser divulgado da mesma forma com que a branquitude divulga os seus. Então, eu sou grata mesmo por estar tendo esse conhecimento e ressalto a importância disso. Que excelente, excelente. Você fez uma síntese bem interessante do que a gente conversou até agora. Thaís Helena Modesto Vilar de Carvalho. Que nome bonito. Você quer comentar alguma coisa, ainda que seja por escrito? Quer abrir o microfone para trocar uma ideia com a gente hoje? Enquanto a Thaís se decide, Deli, você quer comentar alguma coisa? Oi, então, bom dia, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Ah, legal. Eu acho que assim, o que a Rebeca falou, né, acabou de falar, só vem cada vez mais reforçar, né, da importância de a gente estar ouvindo sempre, né, essa priorização com relação ao letramento racial, né, porque a
Jaime assim foi tão didática e de uma clareza incrível, né, de mostrar da importância da gente aprender os códigos, as práticas silenciosas do racismo, né, e fundamentalmente para a gente conhecer um pouco, né, dessa dimensão histórica do nosso povo negro, né, de conhecer os personagens ou então aprender a reler esses personagens, né, que ela fez até duas citações bem interessantes do Mussum e do Monteiro Lobato, né, de como as coisas são colocadas para a gente, né? Lembrando que a identidade que a gente faz, né, a respeito da gente mesmo, né? A nossa subjetividade, ela se constrói dessas memórias do que a gente vê, do que nos contam, né? E aí a gente vai se identificando e se relacionando com o mundo. Então é muito importante que a gente tenha essas histórias contadas, né? Pelo povo negro, né? E achei legal uma frase que o Plínio falou, né, da importância de se manter negro, porque é isso, né? A partir do momento, né, que a gente se descobre negro, vai tendo esse letramento racial, é muito importante, né? E na continuidade desses estudos para não escorregar, porque também não é fácil se manter negro diante de tanta pressão. Agora, também acho que quanto mais a gente conhece a respeito da gente, né, tem esse letramento racial, eu acho que não dá para não militar, né? Então, sabe, constantemente a gente vira quase que um militante mesmo, né? Das causas e da gente mesmo, né? Do povo preto. Sei lá, é isso. Eu acho que é muito importante tudo que está sendo discutido. Que excelente, Deli. Assim, lembro dos nossos papos iniciais e da ideia de quando a gente se conheceu, essa descoberta não tem uma faixa etária, né? Não tem uma... Eu, por exemplo, assim, tinha nítido a noção de direitos humanos, tinha estudado isso na academia, e aí eu quero considerar aqui de que mesmo a academia não é o caminho do letramento racial, tá? Então, assim, ainda não foi. Tanto é que há enormes estudos e alguns temas que têm dificuldade de ter a abrangência acadêmica adequada. Cito um muito dedicado, que é a negritude, que você tem muito mais estudos sobre a branquitude do que sobre a negritude, tá? Dentro da academia. Porque há uma falta de parâmetro, há uma falta de interesse e há principalmente o impacto do racismo estrutural, que faz com que a academia, isso que a Jaime e que o Plínio trouxeram, de você ter os nossos na academia, ainda não foi refletido como os nossos como professores, como diretores, como reitores, tá? E vocês viram, sem nenhuma crítica à instituição Zumbi dos Palmares, que uma das representantes que se formou na Zumbi dos Palmares aqui já teve alguns momentos de redescobrimento, mesmo tendo se formado na única que se declara a Universidade Negra do Estado de São Paulo, que é a Zumbi dos Palmares. Então, assim, o cuidado que se tem que ter de acreditar que nós temos um sistema educacional. A educação salva. Que tipo de educação que salva do racismo? Porque não é a educação formal hoje que combate o racismo. Nem no infantil, nem no fundamental, nem no médio, que na verdade, fundamental e médico deveriam obrigatoriamente ter esse tipo de trabalho, não tem. E muito menos na graduação, na pós-graduação, no mestrado. Existem trabalhos
e existem pessoas que se destacam muito. E aí que está a grande diferença de por que essa ideia de se permanecer negro. Porque a pressão do racismo institucional para você deixar de ser militante negro, deixar de ser uma pessoa que exalta a cultura negra, é muito maior, muito infinitamente maior do que a oportunidade que você tem de fazer um debate qualificado dessa natureza. Então, assim, antes de avançar, eu gostaria de novamente pedir para a Thaís se ela tem alguma intenção ou ideia para passar para a gente, que é importante. É nessa troca que a gente enriquece. De repente, apenas uma palavra que você fale engrandece o que a gente está discutindo aqui. Mas fique à vontade, tá? Eu só estou te dando mais uma oportunidade antes da gente avançar, porque eu queria, sinceramente, eu gostaria de escutar as suas ideias. Não tem problema, minha amiga. Você fala na forma e na hora que você se sentir mais à vontade. E aí, voltando aqui à nossa rodada de conversa, na última oportunidade que a gente teve junto, foi delegado a 3 pessoas trazer elementos para a nossa discussão. Uma foi a Edeli, a outra foi a Rebeca e a outra foi a Bárbara. A Rebeca e a Bárbara, eu já combinei com elas que na próxima semana elas vão nos abrilhantar com seus conhecimentos, tá? Tanto Rebeca como Bárbara, elas vão trazer o que elas estruturaram, né? A Rebeca, no que se refere à igualdade ou equidade, equidade e eufemismo, e a Bárbara, no que se refere à democracia racial. Tá? Só que, hoje, nós temos uma pessoa que está aqui, que eu respeito e gosto muito, que vai trazer o seu pequeno pincelamento, né, dona Ideli Nascimento, sobre uns estudos que ela fez relacionados a nazismo, fascismo e racismo. E, de antemão, Ideli, eu fico muito agradecido pela oportunidade de você ter feito esses escritos. Na verdade, isso é tudo voluntário, então o fato de você se interessar já mostra o quanto a gente está no caminho certo. Eu depois que você explanar, eu já tenho alguma coisa para falar com relação ao racismo e os representantes do racismo que promoveram o racismo no Brasil. Tá? Mas fique à vontade, a palavra é totalmente sua para poder explanar o que você traz para a gente. Bom, na verdade, eu não tenho intenção de explanar nada sobre o nazismo, o fascismo, Já está e tal, porque fazendo. são coisas... Não, mas espera lá, né? Não é o meu lugar, né? Sabe? Vocês já colocaram e já falaram sobre isso na aula passada, então, quando você propôs a tarefa tal, de falar, e eu pensei... Eu nem tenho o que falar e também não tenho como fazer um estudo, nem de dar pincelada, nem nada, né? E aí, assim, o que eu peguei, na verdade, foram 2 resuminhos, né? Assim, extremamente superficiais, mesmo porque o pessoal tem vários dados aí no YouTube, vocês mesmos já colocaram lá no grupo, o pessoal aqui do grupo também já contribuiu com esse assunto. Então, eu fiz uma tabelinha, só que ao invés de só falar do fascismo e o nazismo, eu coloquei no quadrinho o racismo também, né? A ideia, né, porque eu fiquei pensando, obviamente, se vocês colocaram isso numa pauta, né, sabe, para ser
trazida aí pela Escola Preta, era para que a gente conseguisse trabalhar esses conceitos no cotidiano da gente, né? E o que é que esses conceitos têm a ver, né, com a nossa realidade, como é que eles caminham em tudo isso. E aí, obviamente, né, vendo essa coisa do fascismo, né, que, olha, que é o regime, o movimento político ideológico, que o conceito de nação e raça está acima dos indivíduos, né, surgiu na Itália, foi lá em 1919 até mais ou menos 39, uma coisa por aí, e do nazismo, né, seu movimento que misturava aqui dogmas, preconceitos baseados na ideia de que a raça ariana alemã era superior a outros, né? Então surgiu na Alemanha, né, basicamente lá no partido lá do Hitler, né, entre 33 mais ou menos e 1945, mais ou menos por aí. E aí, por que eu linkei o racismo nisso, né? Porque eu peguei na verdade, a gente tem umas referências técnicas do Conselho de Psicologia para atuação mesmo, né, dos psis, com relação a essas práticas, né, étnico-raciais. Então, que fala que o racismo é uma ideologia de abrangência ampla, complexa, sistêmica, violenta, que penetra e participa da cultura, da política, da economia, enfim, da vida subjetiva, vincular, ou seja, como a gente faz o vínculo com as pessoas, institucional também, né? Então, trata-se de uma estratégia de dominação que estrutura a nação e cada um de nós, e é pautada na presunção de que existem raças superiores e inferiores. E aí está aí o link, né? Porque tanto, né, esse movimento, né, que foi o nazismo, ou o regime que foi o fascismo, eles pressupõem isso, né? Essa existência, né, de uma raça superior à outra, né? Então, é muito importante a gente estar entendendo esses conceitos e trazer para o cotidiano da gente quando a gente fala, né, fulano, sabe, está sendo fascista, né? Ou isso é coisa de nazista, e o quanto isso tem a ver com a relação de poder. A única coisa que eu gostaria de acrescentar e que eu acho muito legal com relação a esses conceitos, é aproveitar e falar do racismo que às vezes o pessoal fala às avessas, ou racismo do negro contra branco, racismo reverso, né? Então, eu até vou ler um trechinho para vocês. É um erro conceitual falar de racismo reverso, né? Se para que haja racismo há de haver hierarquia histórica entre as raças, sabemos que, historicamente, o grupo racial negro não ocupou status de superioridade em relação ao branco. Consequentemente, não pode haver racismo reverso, porque nós, negros, nunca ocupamos essa posição, né? Inclusive, quando a gente ouve muito isso, né, que essa relação que envolve essa coisa do poder e tal, é um branco falando, não, mas sabe, porque o, o fulano, olha aí, ele está sendo superior a mim. E, na verdade, também é um erro, porque não é uma discussão entre indivíduos. O racismo não é uma coisa singular, né? Não é porque, de repente, eu tenho mais dinheiro que o branco, que se eu falar alguma coisa que ele não tem dinheiro, estou fazendo racismo reverso. Não é singular, né? É uma coisa, é uma ideologia e é uma coisa coletiva. Então, é isso, só aproveitei para lembrar do racismo reverso, porque
na verdade, é um erro. Então, assim, foi muito legal essa colocação que vocês trouxeram, né, sabe, de falar do fascismo e do nazismo, porque são algumas coisas que estão fazendo a gente, né, entender essas posições que são totalizantes, ou seja, né, que abafam, né? No nazismo, sabe, existe um racismo lá, uma das características é o racismo, né? Então, assim, é um movimento totalitário, tem aquela coisa, sabe, de você olhar uma pessoa como se fosse uma divindade, um mito, né? A gente está ouvindo isso, né? Às vezes no dia a dia, e tal, com relação ao presidente, é o nosso mito, tal, né? Sabe? Então, é muito delicado e tem muita sutileza em cada palavra, em cada conceito e como eles estão sendo trabalhados. Na verdade, é isso, gente. Eu coloquei aqui a referência desse resuminho, né, que foi nesse Diferença. Esse Diferença é um site que quem escreveu isso foi um jornalista, mas foi revisto por uma professora que é mestra em História da América Latina. Tal. Então, eu achei que tem pelo menos algum embasamento eu poderia citar. E a outra citação que eu fiz, né, quando eu coloquei aqui do racismo, aqui quando eu pus as principais lideranças, com racismo eu fiz o contrário, né? Eu fiz as lideranças, né, não que... Os movimentos contra antirracistas, é isso que você colocou? Exatamente, que foram, na verdade, os que fizeram, né, uma luta, né, antirracista, né, e não os que promoveram. Né, e, da mesma forma, as características, eu também escolhi essa frase, né, que o preconceito racial humilha, e a humilhação traz o sofrimento específico, porque eu penso que é um desdobramento, né? Do preconceito, porque aí assim você pré-julga, obviamente você discrimina, e assim é um desdobramento, acaba sendo uma reação em cadeia, né? E que desemboca no racismo em todas as instituições e como a coisa foi sendo estruturada. Então, é isso. Tá? Aí, para observação de vocês, daquilo, sabe? Do caminho que foi tomado. Plínio quer falar sobre? É bem interessante, né? Porque de tudo, dessas questões, das questões do racismo, que com certeza, né, foi criado para aquelas pessoas que estavam lá nas Áfricas e foram sequestradas, ali foi criado o racismo, foi confirmado, né, no navio negreiro, e com certeza quando aportaram, né, nos rios, Rio de Janeiro, Salvador, alguém criou o racismo reverso, né? Olha aqui, do jeito que aquele negrinho está me olhando, né, ele se acha muito superior, acorrentado ali, né? É, são formas que a gente também precisa para conhecer, para nunca deixar de enegrecer, né? Mas lembrar dessas histórias, né? Lembrar dessas coisas. Assim. É muito interessante, muito gostoso isso. Um outro lado que a gente pode conversar um outro momento, me predisponho, é também falar dessa trajetória da literatura negro-brasileira, né? Desde esse momento, porque também é construir esse negro brasileiro que nós somos também. Esse momento está chegando. Com ansiedade, estou aguardando. Na verdade, a Beleza. gente, a gente já marcou, mas deixa no ar que vai chegar esse momento que vai ser muito dedicado. Jaime, quer falar alguma coisa sobre o que ele trouxe? Primeiro, quero dizer que eu sou apaixonada por ela. Ela tinha que saber isso. Isso é muito importante. E aí, né, só quem pode falar das minhas ou das nossas somos nós. Ela veio pautando essa conjuntura da questão fascista,
da questão da superioridade, da inferioridade, que a gente vai voltar para a questão do padrão, né? Porque a gente acaba tendo que linkar a contribuição dela com o que a gente discute hoje sobre o letramento. Quem criou o padrão de superior e inferior? E quem disse que nós estamos na parte inferior? E por quê? E aí você vai entendendo o porquê a fala de Plínio, dessa ideia do escurecimento, é difícil. Ou se manter preto também é difícil. Porque se eu estou no espaço da solidão, eu sou única. Então, é muito mais fácil eu me deixar naquele me levar pelos meus amigos, pelas falas, pelas piadas, né? Comentários, eu apoio os comentários deles para poder ser aceito naquele espaço, ou eu bater de frente e ser a militante chata que é venha militante. Entende? Então, é tudo muito difícil. Mas a base dessa ideia de superioridade racial europeia, doentia, a gente sobrevive nela até os dias de hoje. E o mecanismo de resultado é manter essa vacina, compartilhar essa vacina e continuar tomando as doses. O Plínio até falou isso, eu achei muito interessante, né? Continuar tomando as doses diariamente, para conseguir ir ao sistema, trabalho, escola, faculdade, mestrado, e voltar, sabe? Ai, consegui mais um dia. Amanhã novamente. E voltar novamente. Evitando as variantes, né, que ele falou. Pronto. Evitando E as variantes. Que é você fica sem conseguir respirar. Entende, Renato? Eu tô com um aluno meu que foi jogar em São Paulo, e aí dentro desse ele tem 16, ele tem 15 anos, eu acho que ele está no Santos, e ele foi visto na praia, aqui em Itapuã, e foi escolhido, pronto, né? Então, ele está no primeiro ano do ensino médio, menino preto, e eu estou conversando com ele no Instagram, eu falei assim, não deixe se corromper com o sistema, né? Tem que manter algumas coisas de princípios. E ele falou, muito difícil. Eu sou o mais escuro do bando dos 15 anos. Eu falei, caraca. E aí, a namorada dele foi lá visitar, e ela é uma mulher preta, black, e aí... Ai, sua namorada parece uma macaca. Você entendeu? Ele tem 15 anos, ela também tem 15, então os pais levaram ela lá para ver o menino aí. Então, ele está no Sudeste, sabe? A gente está falando de xenofobia, de racismo, de preconceito, entende? É tudo muito complicado. E lá no Nordeste tem água, vocês bebem água lá? Ele falou que são esses comentários, que ele, do grupo ao qual ele está, ele é o único menino do Nordeste e o único menino negro. E aí agora eu vou ter que preparar toda uma forma de que ele tenha acesso para conseguir sobreviver a esse período, que vai ficar lá sozinho, né? A solidão vem disso, porque a galera leva muita solidão para o relacionamento. A solidão da mulher preta é porque ela não consegue casar. A solidão da mulher preta é porque ela é a única professora negra na sala dos professores que ouve. E seu cabelo lava? E você coloca turbante para não pentear cabelo? E que o turbante é coisa de candomblé? E que você tem uma cara de macumbeira. Você não é macumbeira, não? Solidão é isso. Solidão é essa era superior, que eles nos colocam na inferioridade e nos mantêm. Mas querem se deitar, mas nos acham gostosa. Mas casam com as brancas. É a fala. Mulher branca para casar, mulher mulata para fornicar. E aí a gente está falando do século XXI. E as repetições são as mesmas. Então, a solidão é o processo do racismo silencioso. Mas eu não sou racista porque eu tenho amigos. Minha bisavó. E aí ela também comentou sobre a questão do racismo reverso. Quando eu falo sobre isso na escola, eu inicio minha aula assim. Digo o nome de alguma aluna, né? E falo, Carol, como é que você conseguiu entrar nessa escola com esse cabelo branco, com essa pele branca e esse cabelo liso? E se eu pegar no seu cabelo, ele se desfaz? Como é que
você vai ser médica com essa pele? Você acha que você vai conseguir? E aí eles acabam ficando chocados. Você entende? E você conseguiu uma bolsa, como eles abriram a porta para você? Não acharam estranho, não? Você com essa pele branca aqui, nessa escola, nesse espaço. E aí você vai entender. Ah, mas também, só para lembrar, né? A África invadiu a Europa, sequestrou, colocou no navio branqueiro, trouxe, depois libertou, depois não deu espaço. Eu sei, Carol, que para você é muito difícil ser branca no Brasil. É por isso que o racismo reverso existe. Não, claro que. Aí eles, sabe? Aí você vai entendendo esse desespero. Não é, claro que não é assim, né, Mas se fala muito de racismo. É cansativo. Eu entendo que tem o problema, né? O inimigo, ele é consciente. É basicamente isso, com base na fala da nossa querida. O inimigo, ele é consciente. Ele sabe. Ele estuda. É consciente, ganha com isso e não é pouco, né? Porque se há um subalterno, há alguém que está acima ganhando sobre esses assuntos. Então, eu queria, às 10h55 da manhã, né? Já alcançamos aí um bom tempo de debate, eu queria primeiro passar a palavra, aliás, antes de passar a palavra para quem quiser comentar sobre o que ele nos trouxe, fazer mais um desafio. O Luiz Roberto, você está aí? Luiz Roberto, está na escuta? Depois, quando ele voltar, eu desafio, então, se ele puder nos brindar com a sabedoria dele. Mas, Luiz Roberto, você voltou? Estou aqui. Está aqui. Então, eu gostaria que não será marcado o dia ainda, porque Rebeca, você está aí, Rebeca? Estou sim, Renato. Estou aqui. Então tá. Rebeca, no próximo momento, na semana que vem, junto com Bárbara, fará a apresentação que foi proposta e já foi dita aqui. Mas eu gostaria de convidar Luiz Roberto a fazer o seguinte colóquio. Vou lhe dar 4 instituições negras para estudo. Você vai fazer uma perspectiva sua de participação, de como viviam, qual era o ambiente político. Eu sei que você é bem capaz disso. Então, vou falar somente o nome dessas instituições. Frente Negra Brasileira, Teatro Experimental Negro, MNU e Educafro. Gostaria que você fizesse, por favor, uma percepção sua histórica, principais personagens de cada uma dessas instituições, as lutas e o momento político que viviam. A Frente Negra Brasileira, que é de 30, o Teatro Experimental Negro, que surge na década de 40, o MNU, eu estou pulando propositalmente, né? Porque você vai para o final dos anos de chumbo, né? Já meio para o final dos anos de chumbo, mas tem um hiato aí que, se você comentar, você vai perceber que há um porquê esse hiato. E aquela que hoje está, pelo menos juridicamente, né? Aparecendo nas manchetes dos jornais, e que foi criada em 1986, no Rio de Janeiro, e se transfere para São Paulo, hoje coordenada por Frei Davi. Já estou até dando a dica de quem, né? Então, acho que essas 4 representam, no século XX e começo do XXI, não existem só elas. Não estou falando com a perspectiva muito mais sudestina do que nordestina, né? Isso está evidente onde eu estou trazendo, mas para nós aqui, no que se refere ao Sudeste, essas 4 têm referências históricas que deveriam estar em todos os livros de história, quando se conta a nossa história negro-brasileira. Tá? E tem outras.
outras que eu nem conheço, outras do Sul, outras do Nordeste, enfim. E eu queria fazer essa propositura. Você não é semana que vem, mas mais para frente a gente vai combinar de você fazer essa exposição, tal qual o Ideli corajosamente, olha, Ideli, como eu disse, sem nenhum reparo, foi uma exposição, trouxe até mais do que foi proposto, na verdade, trouxe algo muito pertinente, que é essa mentira do racismo reverso, essa falácia racista do racismo reverso, e eu deixo a seguinte expressão para encaminhar para os nossos comentários finais, tá? Eu ouvindo vocês e matutando aqui algumas outras conversas que eu tenho tido, a luta antirracista ela tem algumas características, tá? Hoje, para mim, informação na cabeça, que é um compromisso ético ou um compromisso coletivo. A luta antirracista é um compromisso coletivo de um trabalho ético em que a identidade e a representatividade racial é extremamente necessária para transformar o mercado, a educação e a sociedade. Para mim, a luta antirracista, até aqui, no que eu consegui compreender, ela tem essas características. Pode haver outras, com certeza haverão, e o que eu estou aqui para poder fazer essa troca é para construir junto com vocês esse meu conhecimento, que só aumenta a cada momento que eu tenho com vocês. Eu queria deixar esse ponto de gratidão a todos e todas que falaram hoje, né? E abrir espaço para os comentários finais de vocês, todos aqueles que quiserem, fiquem à vontade. Já deixo o meu grande abraço e um grande final de semana para todos vocês. É para falar, viu, gente? Não é para deixar nesse tchau assim, não. Não, Plínio, nada de tchau assim, não. Né? Não, o Plínio, para quem está só escutando, deu um tchau na câmera, que é tipo para se desfazer. Minimalista, né? Não. É para que todos explorem a oportunidade da gente falar o que para vocês foi hoje. Para mim, foi isso, né? Uma luta antirracista com essas características. Para iniciar esse final, é provar que o nosso trabalho, né, as nossas lutas nunca estão no fim, mas as nossas lutas, elas são em conjunto, elas são em grupo, são em coletivo, são em quilombo, né? Onde a gente tem que discutir o que é isso. Então isso é muito interessante, né? Sentimos vontades outras, que a discussão fosse mais rápida, que ele falasse isso tudo, né? O meu ritmo é melhor, é maior ou é menor, essa questão toda, vamos contribuir para o grupo. Vamos descobrir o nosso ritmo, porque daí a gente vai andar mais rápido, né? Então, é essa questão que é interessante dessas discussões e que são necessárias, né? Estamos na selva, tem que ficar atento, tem que cuidar quem vai na frente, tem que cuidar quem vai atrás. Eu tenho que ser cuidado, né, por todas e todos. Foi interessante, será melhor cada dia. Agora meu tchau, assim, tchau. Tchau. Eu também vou falar, né? Então, assim, novamente queria agradecer por mais um sábado de conhecimento, que o conhecimento ele é o poder, e o poder precisa ser compartilhado entre os nossos, né? Para os nossos e com os nossos. E aí, seguindo essa ideia de Plínio de falar do quilombo, então, aquilombamento é isso aqui. Isso aqui é aquilombamento. Isso aqui é resultado dos nossos ancestrais. Estamos aqui por eles. Estamos aqui pelos que sobreviveram, pelos que lutaram, pelos que morreram, por cada segmento diário dessa junção da nossa história. E quem tem que contar a nossa história somos nós. Porque a perspectiva das nossas leituras tem sido do outro. E aí você falou, Renato, né? Se tem mais história dos brancos. E quando tem dos nossos, eles contam também. Então, eles contam partindo da visão deles para com
E aí você vai repetir. O preguiçoso, o sujo, o marginalizado, é sempre a mesma versão. Então, só a mobilização, ela não é suficiente. A outra porta a ser aberta é o conhecimento, é estudar e compartilhar aquilo que estuda. Então, ótimo final de semana para todos e todas. E, seguindo Plínio, vamos escurecer. Isso aí, gente. Só quero dizer bom final de semana para todos e, como sempre, é muito bom, é muito gratificante aqui o nosso papo, a nossa troca. Obrigada, obrigada. Bom, eu gostaria de começar agradecendo a todos e todas aí por compartilhar os conhecimentos, né? E é muito importante dizer que a questão da conscientização parte de debates como esse no coletivo e a introspecção e o estudo de que acontece no interno de cada um para que nós possamos enfrentar a luta diária, né, lá no mundo exterior, né, que é do mundo dos não negros, né? Então, esta é uma luta que é forte e faz parte dessa nossa realidade. Então, muito obrigado por vocês terem propiciado essas reflexões e a mudança interna que tem feito em mim. Muito obrigado para vocês, um abraço, tchau. Rebeca deixou um tchau aqui, né? Gratidão a todos por mais esse sábado riquíssimo de conhecimento. Queria só lembrar, tem um questionário lá no nosso grupo, tá? Para vocês responderem. Já temos algumas respostas, mas eu gostaria de que essas pessoas que fizeram parte de hoje se dedicassem até terça-feira para que houvesse esse tipo de resposta. Caso contrário, até a semana que vem, porque ele vai ficar aberto. De qualquer forma, tudo isso é feito com muito carinho para vocês, isso é feito com muito afeto para vocês, para nós todos, né, que vamos escurecendo a vida, né, e não clareando. Beijos, fiquem com Deus, bons final de semana. Tchau, Thaís, um beijo, fica bem, a gente se fala, tá? Tchau, tchau.